Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu queria deixar a nossa devocional dessa semana com um pensamento, uma reflexão sobre o que está em Efésios 6. A partir do verso 11, a palavra de Deus nos ensina sobre armadura espiritual. Estava aqui pensando um pouquinho nessa manhã aqui em casa sobre a importância do que esse texto ele de fato revela para a nossa vida. E como a ideia do canal é simplificar, né, aquilo que eu quero compartilhar dos textos bíblicos, eu queria apenas pensar com você algo assim interessante sobre temas como a gente ouve no dia a dia, dentro do meio evangélico, no segmento teológico sobre batalha espiritual. E batalha espiritual é uma guerra, né? E eu estava pensando um pouquinho nessa manhã sobre alguns jargões que a gente ouve no nosso dia a dia, sobre experiências das pessoas relacionadas a esse meio denominado cristão evangélico, né? E do qual, obviamente, eu faço parte por convicção e fé pessoal. Mas eu não gosto muito da forma que algumas pessoas expressam algumas ideias sobre batalha espiritual, porque passa uma ideia de que isso é totalmente místico, existem fórmulas secretas, existem meios específicos para se vencer a guerra e tanta coisa. Eu estava pensando essa manhã, pensando e lendo a palavra de Deus, e o texto de Efésios 6, né, a partir do verso 11, ele fala para nos mantermos firmes e vigilantes, sempre constantes, né? E se estamos num combate e se entendemos que batalha espiritual temos que usar armas espirituais, por que as pessoas usam tanto a ideia de que existem fórmulas secretas, de que existem meios, caminhos e uma série de coisas que elas experimentaram e aí elas escrevem livros, aí elas gravam vídeos, divulgam isso, né? Não vou nem entrar no mérito mercantilista, mas por que que elas falam que é através daquela fórmula, daquela metodologia? E por que a gente não apenas entende uma coisa simples e objetiva, de acordo com a própria palavra? A guerra espiritual, ela existe a começar de algo que está em nós. Isso, a guerra espiritual não é travada num campo místico, a guerra espiritual não é travada num campo de batalha físico, ou não desmerecendo os irmãos que acham que precisamos fazer um retiro, um encontro com Deus, subir no monte. E eu não estou desmerecendo nenhum desses que pensam e que entendem que isso tem a sua importância no sentido de crescimento espiritual. Aí cada um é cada um. O que eu queria apenas deixar aqui nesse canal para que você e eu possamos refletir nesta manhã é: a batalha espiritual começa aqui, ó, na nossa mente. Esse é o campo de batalha. É aí que nós temos que lutar com duas coisas que são extremamente influentes em nós e nós precisamos lutar. A primeira influência é a nossa própria carne, nossa natureza pecaminosa que está em nós inclinada a fazer o mal. Não temos nada de bom. A palavra de Deus diz que nós não temos nada de bom. O que nos torna justo aos olhos de Deus é o sacrifício de Cristo. Reconhecer esse sacrifício me faz que Deus me enxerga agora de uma maneira diferente, como filho. Outra coisa que está na nossa mente, a influência maligna, que é externa, mas que vem em confronto interno. Então existe essa influência do diabo. Aí o diabo usa seus instrumentos, a sua instrumentalidade, o mundo em si, né? O mundo que eu me refiro, não pessoas que Deus ama, mas o mundo no sentido de sistema pecaminoso decaído. Aí eu te pergunto, é simples de entender e vencer a batalha espiritual? Se a batalha espiritual está aqui dentro, o que eu preciso fazer para vencer? O que você precisa fazer para vencer? Simplesmente obedecer a palavra de Deus e usar essas armas espirituais que está na palavra, nesse próprio texto, onde eu vou deixar frutificar em mim o Espírito Santo, onde eu vou deixar que a minha personalidade seja moldada de acordo com o caráter de Cristo, onde Ele já me oferece as ferramentas espirituais para vencer essa batalha que Ele já ganhou. E por que eu não usufruo disso? Por que eu não experimento isso? Por que eu não vivo essa vitória? Porque simplesmente, certamente, você ainda continua tentando vencer a batalha espiritual usando recursos externos.
É só isso que eu queria deixar para você. Pense nisso e vença a batalha em nome de Jesus com as armas que Deus já te ofereceu.